Fala galera, eu sou Thiago Gomes. E eu sou Flávio Carvalho. Está começando mais um Pode Crente. Fala galera, esse é o nosso Pode Crente, #09. Estamos muito felizes, né, por hoje estar recebendo aqui o nosso pastor Elando. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão indo lá no nosso Instagram, se inscrevendo, né, no nosso Instagram, aqui também no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. A participação de vocês é fundamental para o crescimento do Pode Crente. E eu lhe peço já que você curta esse vídeo, certo? Que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse conteúdo de hoje, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para as nossas vidas. Não é isso, Thiago Gomes? É isso mesmo, gente. Já queremos também aqui agradecer, né? Como o Flávio já tem falado, todos que têm se inscrevido no nosso canal, têm nos seguido no Instagram, né? A sua presença é muito importante para o crescimento, em nome do Senhor, ser glorificado a cada dia. Pastor Elano está aqui, né? Em nome de Deus, prazerzão, né? É uma honra estar sentado nessa mesa aqui com a gente, tá bom? E nós vamos aprender muito aqui nessa noite, para o nome do Senhor ser glorificado. Sinta-se à vontade, tá bom? Você está em casa. E, gente, você que deseja nos abençoar de alguma forma, né? A gente sempre tem feito um apelo aqui, né? Vamos deixar nosso Pix aqui na telinha, tá bom? Tudo que entra, a gente inverte no Pode Crente, para comprar os materiais, para comprar os microfones, os braços mecânicos, né? Para trazer um conteúdo melhor para você e de mais qualidade, tá bom? Nosso Pix vai ficar aqui na tela e você puder ajudar de alguma forma, Deus abençoe a sua vida. E eu também quero agradecer, né, as pessoas que estão nos abençoando com lanche, né, pra gente, pro nosso convidado. E nessa semana, né, a parceria que a gente fechou foi com a Pastelaria Dois Irmãos, do irmão Garciano, né? Isso mesmo. Rapaz, a gente foi buscar lá, eu e o nosso Lombardi, né, o Daniel, o cheiro. Tava fritando na hora, né? Rapaz, já deu aqui já coçando todinho pra comer, viu? Então você, certo, que tá à procura aí de uma pastelaria boa mesmo, a Pastelaria Dois Irmãos, eles trabalham com uma grande variedade, certo, de salgados. Tem preço para revenda, viu? Você que quer ser revendedor de salgado, procura a Pastelaria Dois Irmãos e fazem também salgadinhos para aniversário. Então, o número para contato da Pastelaria Dois Irmãos é 999710810. O irmão Garciano. Irmão Garciano, aquele abraço, muito obrigado. Valeu, Deus pai. abençoe. Deus abençoe. E um rápido merchan agora da nossa patrocinadora oficial, RR Iluminações. Pensou em iluminação de qualidade ou está precisando de um bom trabalho com eletricista? A RR Iluminações está no mercado para atender a sua necessidade. Materiais de iluminação, instalações elétricas predial e residencial. Uma equipe de primeira sob a supervisão dele, Ranier Silveira. Mais informações pelo Instagram, @RR Iluminações, e também pelo WhatsApp 987708391. E disse Deus, haja luz e houve luz. Bom, gente, depois da apresentação aí do nosso merchan da RR Iluminações, vamos hoje começar, certo, o nosso bate-papo. Eu quero dizer que eu estou bastante honrado, viu, pastor Elano, de estar recebendo o senhor aqui com a gente. Acredito que vai ser um bate-papo profundo, de muito conhecimento, e eu estou muito feliz e nervoso ao mesmo tempo, certo, de estar aqui com o senhor. E antes de mais nada, eu queria que o senhor se apresentasse, né? Apresentasse tanto para nós, né? Como também para os nossos acompanhantes aí do Pode Crente, conhecer um pouco mais da sua história. Fique à vontade, pastor, a casa é sua. Bom, gente, primeiro agradecer, né, irmão Flávio, irmão Thiago, pelo convite. Para nós ainda estou assim me adaptando, né? Eu até comentei, eu já participei de alguns podcasts, só que esse é o primeiro que com vídeo, né? Então a gente fica, né? Mas Jesus é bom, né? Realmente Sim. É uma realidade, né? Uma porta que Deus tem aberto para a igreja, né? E de fato vocês fazem. Eu já vi alguns vídeos, né? Do canal, gostei demais. E para mim também é um prazer estar aqui dividindo, né, esse momento com vocês. Então, para a gente não demorar, eu fiz, né? Eu me converti com 17 para 18 anos, né?
foi um período assim, exatamente o período de decisão sobre qual é a área da sua vida profissional você vai seguir, né? E ali aprove ao Senhor eu ter ingressado na faculdade de Economia em 2001, né? Aí eu comecei meus estudos na área de Economia e fiquei até... terminei a graduação, aí emendei, fiz o mestrado, fiz o doutorado, acabei me tornando professor da universidade. E nesse ínterim também, nesse paralelo, né, envolvido na obra de Deus, trabalhando com jovens, casais, famílias, missões. E foi um período assim de muito crescimento, né, crescimento pessoal, crescimento familiar, ministerial e também profissional, né. E é interessante a gente estar aqui para conversar um pouco sobre economia, né, já indo aqui para... Porque a economia é uma ciência que vai estudar a escassez, né? Se estuda a economia porque a gente sabe que os recursos eles são escassos, né? E isso é uma realidade que, quando é ignorada, seja do ponto de vista pessoal, das finanças pessoais, seja do ponto de vista, né, de uma empresa, seja do ponto de vista de um município ou de um estado, né, se você não tem essa visão de que os recursos são escassos e que precisam de boa gestão, né, precisam da aplicação de alguns princípios, tá certo? Você acaba tendo problemas, né? Você acaba tendo problemas. Então, é um tema que eu acho muito importante, conversava com o irmão Flauber sobre isso. Sim. Lamentavelmente, eu sou um defensor de que nas escolas deveria se ensinar a educação financeira, né? E a gente aqui como igreja, né, vocês com esse trabalho abençoado que vocês estão fazendo, vocês estão, de alguma forma, divulgando um pouco, né, dessa questão, claro, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva mais teológica, voltada para o ensino das Escrituras, mas que, claro, os princípios, eles permanecem, eles se sustentam, tá certo? E a gente está aqui para isso. Então, basicamente, em resumo, né, minha trajetória foi essa, me converti com 17 anos, já profundamente inserido na obra de Deus, e quando, né, acabei ingressando na universidade, o Senhor, ele nos levou para estudar economia, e realmente foi algo que eu me identifiquei demais, a ponto de, né, até hoje estar trabalhando com isso. Show, pastor Elano. Bom, pessoal, hoje é o tema do nosso Pod Crente, né? A gente vai abordar finanças e também na perspectiva bíblica, como o pastor Elano bem falou, bem citou. E a minha primeira pergunta, pastor, a gente até conversou sobre isso, se existem bases bíblicas para o cristão educar sua vida financeira, e que se existindo, né, que eu acredito que existe, o senhor citar algumas passagens específicas. Bom, é muito interessante essa pergunta, porque às vezes no ambiente, né, cristão, da igreja, do ministério, muitas pessoas às vezes espiritualizam tudo, né? E você tem na Bíblia, né, a Bíblia ela é um livro completo, né? Tudo que você precisar de orientação sobre não só a questão devocional, a questão de piedade cristã, mas também de questões práticas do dia a dia, você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas, desde, claro, eu preciso citar primeiramente as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao 30, ele vai dizer o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem começar a obra, escarnecer dele, dizendo: este começou a edificar algo e não pôde terminar. Quer dizer, Jesus está falando aqui, primeiro, que recurso é escasso, que é a ideia básica de você estudar economia. Você estuda economia porque recurso é escasso. E Jesus não só está dizendo isso, ele está dizendo que, diante dessa escassez, nós precisamos de planejamento. O planejar, meus queridos irmãos que estão nos assistindo, não é falta de fé, tá certo? Você planejar não é falta de fé. Você pode colocar a sua fé no planejamento. Entendeu? Você pode contar com o favor de Deus, com a providência de Deus, né? Com a ação de Deus dentro daquilo que você está projetando, tá certo? Mas nós não podemos viver de forma descuidada, tá certo? Em relação a esses princípios que são básicos de economia, mas que também o próprio Senhor Jesus nos orientou. Tem um outro texto que eu gosto muito, que é Provérbios
13 e 20. Foi difícil aqui selecionar alguns, viu? Porque tem tantos que você fica pensando, poxa, eu preciso selecionar aqui alguns. Tem um que eu gosto muito, Provérbios 13 e 22, a parte A. O texto diz assim, ó, o homem bom deixa herança para os filhos dos filhos. Né? E o interessante é que no Novo Testamento você vai ver, porque não ajunteis tesouros na terra, né? Só que o contexto ali é quando o tesouro, quando essa riqueza da terra, ela é um ídolo do coração. Isso é muito claro na Escritura, porque o contexto na Bíblia sempre deve ser considerado a Bíblia toda. Uhum. Eu, pelo menos, pastor, o que é o contexto de um texto? Tem a parte anterior, a parte posterior, mas quando eu falo em contexto na Bíblia, para mim é a Bíblia toda, tá certo? Então você vai ver, então você não pode acumular. Não, o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, é um homem que pensa nos filhos e nos filhos dos filhos, quer dizer, não é algo que está aprisionado no seu coração, não é algo que ele está acumulando para ele, não é algo que ele está acumulando em benefício próprio. Né? Então, é mais um versículo da Bíblia que mostra a importância de um planejamento que vá além da sua geração. Né? Quer dizer, está dizendo, o homem sábio, o homem bom, deixa herança para os filhos dos filhos. Olha que palavra, né? Provérbios 13, 22. Tem um outro, que aí já é um texto mais extenso, eu vou focar só na Provérbios 6, do verso 6 a 11, quando... o sábio nos recomenda, né, observar o comportamento das formigas, né? Tem uma parte que ele diz assim, ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta alimento. Né? Princípio básico de economia, entendeu? Tá sobrando, entendeu? Não desperdiça. Né? Cuida, né? O que está sobrando hoje pode faltar amanhã, né? O que você está ali, né? Numa linguagem assim mais popular, estourando hoje, amanhã você pode sentir falta, né? Então é um princípio precioso. Tem um outro, e aí eu vou trazer mais aqui para uma dimensão mais espiritual e até engraçada, né? Que eu brincava muito quando eu dei uma vez uma doutrina na igreja falando sobre o fruto do Espírito. E um dos elementos do fruto do Espírito, que a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, 22 e 23, né? O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Normalmente, a gente na igreja, a gente acha que domínio próprio é assim, o irmão que é esquentado, né? Aí alguém provoca ele, aí eu não estou aqui, eu vou exercitar o domínio próprio, pastor, não vou sentar aqui a mão na cara dele não, né? Só que o domínio próprio também, gente, é nas finanças. Entendeu? Às vezes, eu vou fazer aqui a brincadeira que normalmente eu faço quando eu vou ministrar sobre isso, né? Tem gente, irmão, que parece que tem um demônio na porta do shopping. Que bota na sua cabeça que você é rico, tá entendendo? O cara chegou lá apertado, foi só passear, ou pagar uma conta, ou foi refazer alguma coisa. Mas quando você entrou no shopping, alguém disse para você que você é rico, né? Você não pode, mas o cartão de crédito diz lá que você pode. Aí você vai lá, meu irmão, se descontrola completamente, né? E aí lá na frente você vai vir para a igreja fazer campanha de oração, pedir o pastor para repreender o devorador e fazer aquelas situações, né? Então, eu acho que o domínio próprio, que é um elemento do fruto do Espírito, eu acredito que ele extrapola a questão de temperamento forte. Porque normalmente na igreja a gente fala muito sobre isso, né? Pessoas que são temperamentais, mas eu acho que o domínio próprio é algo bem mais amplo, que envolve também o planejamento financeiro, tá certo? E por último, assim, para não me demorar muito, 1 Timóteo 5,8, um texto clássico, recomendação de Paulo para Timóteo acerca daqueles que são cristãos, ele vai dizer que se alguém não cuida dos seus parentes, o cuidado, no contexto que Paulo está falando, é integral. Né? É um cuidado amplo que envolve todas as áreas da vida. Ele, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Né? Então, você tem na Bíblia assim, várias passagens que nos dão princípios de educação financeira. É claro, tem autores que escreveram sobre isso, sistematizaram algumas coisas, e muita gente que escreve nessa área, inclusive cita textos bíblicos, como alguns desses que a gente citou aqui. Eu acho que para a gente começar,
Eu acho que esses aí seriam princípios básicos, né? Princípio de planejamento, princípio de organização, princípio de não desperdício. Há outro texto também importante, que eu não anotei aqui, quando Jesus multiplica ali pão e peixe, né? Aquela coisa maravilhosa, sobra ali 12 cestos cheios, imediatamente Jesus recomenda que fosse recolhido, porque não pode desperdiçar, pessoal. Sim. Não pode desperdiçar, não só por você, mas porque a gente vive num contexto que tem muita gente com privação. Então, às vezes, o que está sobrando para a gente pode estar faltando para muita gente, né? E aquilo que Deus tem nos dado tem um propósito, né? Então, muitas vezes, isso que a gente tem desprezado, ou que tem sido sobra na leitura de muitas pessoas, pode ser um instrumento que Deus vai lhe usar para abençoar os necessitados, para abençoar pessoas que estão passando momentos difíceis e que lá na frente vão fazer o que Paulo diz, vão consolar uns aos outros com a mesma consolação com que de Deus foram consolados, né? Foram abençoados por você e lá na frente, quando mudar a estação, ele vai abençoar outros. Gênesis 41 também gosto muito quando José revela o sonho. Sim. Sonho de Faraó, José é sensacional. Aí, né? 7 anos, né, de Isso. bonança, só que vai vir 7 anos de escassez. Sim. Então, vamos ali guardar, né, pra gente já se preparar. Tem até uma questão também que eu já vi de alguns estudos, de você ter, eu esqueci só o termo da palavra, mas ter 6 meses de salário garantido guardado. É a reserva de emergência, né? Isso, exatamente, reserva de emergência. Que caso aconteça alguma coisa, por exemplo, um casal, né, que ainda não tem filhos, mas passam por uma situação de doença, ou os dois não estão trabalhando, tem essa reserva de emergência para suprir durante 6 meses. E é uma questão, pastor, que como o senhor falou bem no começo, não é tão abordada nas escolas, certo? A gente não tem esse princípio de educação financeira e as crianças, né, elas já, de certa forma, ainda mais com o avanço, né, da pós-modernidade, ela vem tendo já essa questão de compra e vende, então elas vêm fazendo parte dessa questão financeira muito cedo e acabam não tendo essa educação, prejudicando muito elas quando se tornarem já adultos, né? Sim. E eu queria saber do senhor a importância da igreja com relação a isso, né, de formular os seus membros, né, com esse ideal a fim de que eles possam ter esse controle financeiro de uma forma bem organizada. Sim. O interessante isso aí, irmão Flávio, é que o ensino cristão ele é integral, né? Você vê que, você deu o exemplo aí de José, né? José até por uma revelação de Deus, né? Que você vê ali Deus, na sua providência, intervindo naquele momento na história dos filhos de Israel e trazendo princípios de gestão, né? E assim, quando a gente fala da questão da importância da igreja, é exatamente porque muitas vezes na educação pública ou privada você não tem uma iniciativa, né, desse lado, e a gente precisa ensinar principalmente aos pais, né? Eu tenho alguns colegas, né, que não são cristãos, são economistas, né, companheiros de trabalho, que contam umas histórias engraçadas, né? Tem um que sempre dizia que levava os filhos para o shopping, né? E é gente que tem assim uma certa condição, né? Mas levava os meninos lá e dizia o seguinte: ó, vou dar aqui R$50 para cada um, né? E vocês vão fazer o que vocês quiserem. Aí tem um que tem uma visão mais planejada, né? Aí vai e diz assim: pai, eu quero comer aqui um calzone, uma coisa, mas eu quero brincar lá no parquinho e tal. Aí o pai dele diz: ó, se você comer isso aqui, você vai gastar 20, vai ficar tanto para cá e tal. Aí disse que tem outro que se empolgava, né? Lazer. Aí gastava o dia todo no lazer, aí depois lá do lazer brincar, aí eles iam lanchar e o outro ficava lá só olhando. Eu disse: cara, tu deixava teu filho com fome? Eu disse: deixava. Deixava porque na vida é assim. Na vida é assim. Na vida é assim. Então, assim, muitas vezes isso quem faz é os pais. Uma das coisas mais prejudiciais que a gente pode fazer com os nossos filhos é a gente passar para eles a impressão de que a vida é fácil. De que se consegue as coisas fáceis, né? Eu contei aqui rapidamente a história da gente, mas assim, só Deus, a minha esposa, a minha mãe, minha família sabem, né, a quantidade de renúncia, a quantidade de sacrifício, a quantidade de noite sem dormir, estudando, né, correndo atrás. Então, são princípios que a gente tem que ensinar. Então, a igreja precisa ensinar, principalmente aos pais, aos jovens, sim, que vão entrar no casamento. Isso é uma coisa que tem afetado demais os casamentos, tá certo? Essa questão de finanças. Para que, uma vez tendo esses princípios colocados em prática na vida, a gente ensine os nossos filhos. Sim. Porque eles vão precisar disso, tá certo? Eles vão precisar disso. Então, eu acho que é fundamental
esse posicionamento da igreja, não só porque, como na perspectiva da contribuição para a sociedade, mas na perspectiva bíblica realmente, porque a vida cristã é integral. Né? Uma das coisas ruins que aconteceu nessa pós-modernidade é essa tentativa de separar a nossa vida cristã da nossa vida secular. Entendeu? O cristianismo é integral. Entendeu? Eu sou cristão aqui, juntamente com vocês, quando eu estou ministrando na igreja, quando eu estou na universidade dando aula, sim, quando eu estou trabalhando, quando eu estou em reunião de orientação. Eu sou cristão em todos os ambientes que eu frequento. Tá certo? Então não existe essa separação, o sagrado e o não sagrado, o ambiente cristão e o ambiente... Não, é porque aqui é o ambiente do mundo, aqui é o ambiente não sei o quê. Não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, todas as atmosferas que a gente vai frequentar, algumas você vai ter um ambiente, vamos dizer assim, que tem uma moral cristã maior, outros não. Sim. Mas independente do ambiente que eu esteja, eu preciso me portar como um cristão. E esses princípios de cuidado financeiro, de gestão, de prudência, de domínio próprio, precisam pautar as nossas vidas. Então, acho que é interessante isso aí. Muito bom. Tudo interessante você falou aí no início também. Achei muito massa. A questão de guardar, né, no verão, que lá na frente vem o inverno, né, a questão das formigas. Interessante, você falou também a questão do demônio na porta do shopping, né? Até um termo usado que é a terapia do varejo, né? Que fala para as pessoas que estão tristes, pessoas que estão passando por um momento difícil, né? Diz, vão lá e gastem tudo que você tem no shopping, que vocês vão ficar felizes, né? E as pessoas acabam ficando mais endividadas ainda, né? Não pensam nas consequências lá na frente, né? E dentro da igreja, pastor, a gente ouve falar muito sobre questão de dízimo e questão de devorador, até o pulgão, estão falando tal de pulgão aí agora, nunca tinha ouvido falar desse pulgão, né? As pessoas espiritualizam tudo, né? Porque, na verdade, as pessoas gostam de achar culpados pelas suas responsabilidades, né? Sim, sim. E muitas das vezes, pelas suas responsabilidades, eles gostam de titular, não, quem está agindo na minha vida é o devorador, quem está agindo na minha vida é o migrador, quem está agindo... Mas muitas das vezes, por essa falta de responsabilidade, o próprio devorador é a própria pessoa, né, pastor? Não é nem o demônio, né? É ela que acaba devorando tudo nas suas finanças, compra mais do que aquilo que ganha, e quando está no fundo do poço, aí vai fazer campanha na igreja para repreender o devorador, né? Pastor, ora por mim, porque o devorador está dentro da minha casa. E nem sabe ele que o próprio devorador é ele, né, pastor? É verdade. Né, que tá, ele mesmo é o devorador. Acho que o devorador fica olhando, rapaz, estou surpreendido contigo, viu? Porque eu pensei que eu ia entrar, mas tu entrou primeiro. Né? Então, essa questão da pessoa ter a responsabilidade, né, é muito importante. Né? Se eu ganho tanto, né, eu não gastar mais daquilo que eu ganho, né, para que lá na frente não venha ter consequências maiores. E a gente ter a consciência, né, sobre tudo isso. E eu quero fazer uma pergunta, pastor. É aquilo que Paulo também fala a Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse versículo, sobre essa questão do amor ao dinheiro. Certo. Né? Queria que você desse o seu ponto de vista acerca desse verso que Paulo falou a Timóteo. Bom, aí só antes de falar isso aqui, emendando, eu tomei aqui algumas notas, né, exatamente sobre essa questão do devorador, né, que realmente tem gente que deixou o devorador impressionado, né, com a postura, né. Claro que no texto lá de Malaquias, né, a referência, a expressão, né, para a gente fazer aqui a exegese correta, se refere realmente a um gafanhoto que, tradicionalmente, nas colheitas dos hebreus, né, ele afetava a produtividade da terra, né? Então, tem ali uma mensagem específica sobre a questão do princípio da honra, né? Quando o povo de Deus quebrava esse princípio da honra, né? Da honra ao Senhor, porque honrar é distinguir, quando a gente fala de dízimo, de oferta, o que está por trás é o princípio da honra ao Senhor. Então, aí o povo acabava tendo ali, inclusive está lá em Joel, capítulo 1, verso 4, né? Quando ele fala sobre essa questão cortador, peregrino, devastador, devorador e por aí. As colheitas. Né? Só que, assim,
a gente tem alguns princípios orientadores. Por exemplo, você vai ver Jesus nos orientando a focar nas necessidades. Quando ele diz lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está falando de necessidade. Né? Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em deleites. Veja a orientação bíblica. Né? Veja a orientação bíblica. Né? Romanos 12,16, eu amo essa palavra. Paulo diz assim, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Né? A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Paulo vai falar sobre isso. Então, essa questão do devorador, apesar da gente ter essa exegese do texto e tudo mais, mas o comentário do irmão Tiago é perfeitamente cabível, porque tem gente que se auto-sabota. Vamos usar aqui uma expressão que está na moda, tá certo? Se auto-sabota não só pela questão da falta de planejamento, de prudência, né, de responsabilidade, para usar aqui a palavra que o irmão Tiago diz, mas às vezes pela falta de atitude. Às vezes pela ociosidade, porque tem oportunidades ali, né? Deus abre portas, Deus cria situações. Eu sempre gosto de dizer, e aí eu vou aproveitar isso aqui, né, para não esquecer, que é uma coisa que eu tenho notado muito na igreja, quando a gente fala de provisão financeira, a gente está criando uma cultura da provisão pontual, daquela coisa de maná, né? Daquela coisa de o irmão vai lá, vai me abençoar, vai me dar uma oferta. Deus age assim, pastor? Age. Mas se você for ler na Bíblia, você vai encontrar provisão de Deus com ideias, com oportunidades. Né? Desde Agar, no deserto, quando faltou tudo ali, Deus proveu um poço. E aí ela viveu do poço. Olha que coisa interessante. Deus não deu ali um negócio para ela comer aqui e matar aqui a fome. Não, Deus proveu. Aquela mulher que o profeta, que tinha perdido, né, o marido e estava endividado, estava lá com os filhos, e o profeta chega lá e aí multiplica-se o azeite, ele diz, vai, vende aí, paga a tua dívida, honra o teu compromisso, mas vive do resto. Olha a providência de Deus. Né? Então, assim, a gente tem que entender, irmãos, que você que está orando por providência de Deus na área financeira da sua vida, às vezes a providência de Deus é uma ideia, é um empreendimento, é uma porta que vai se abrir, é uma porta que se fechou, você está acomodado no lugar, aí Deus, você está pedindo, Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim, eu quero que o Senhor, sabe, faça isso, o Senhor conhece seu coração, sabe que você é uma pessoa que não está com seu coração aprisionado a essas coisas, mas está ali buscando ao Senhor, o seu desejo é servir ao Senhor com suas finanças, servir a sua família, aí o que vai acontecer? Deus vai lhe abençoar, como? Mexendo com você, sabe? Criando situações, fechando portas, abrindo outras, criando oportunidades. Então, eu queria aproveitar esse adendo aqui, para a gente tirar isso, pessoal, da cabeça. Deus manda uma provisão, a providência foi uma cesta básica, glória a Deus, é Deus que manda. Foi uma oferta, glória a Deus, foi um pix, né, usado na linguagem, glória a Deus, é bênção, faça isso, semeie. Mas muitas vezes, se você for pegar, né, a abordagem bíblica para os milagres de provisão, entendeu? Você vai ver milagres de provisão, sabe, voltados para uma coisa sustentável. Entendeu? Então, receba isso para a sua vida e pratique em nome de Jesus. Voltando aqui à pergunta sobre o amor ao dinheiro, né? Isso é interessante, porque você tem vários... o profeta Ezequiel fala sobre ídolos do coração. Né? Ele diz, o meu povo constituiu para si ídolos no coração. Mas o interessante é que o único ídolo, pelo menos assim... pelo que me vem aqui à cabeça, em que você vai ver, né, o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, se reportar como um Senhor em detrimento do nosso Deus, né, é Mamon. Né? Então, eu acredito que a leitura que eu faço sobre a questão de ser a raiz de todos os males, é porque a riqueza acaba sendo, o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, acaba sendo uma forma de idolatria. Acaba sendo um senhor que vai cobrar muito alto o senhorio, que vai cobrar muito alto aquela devoção. Eu sempre gosto de dizer que o dinheiro, ele é um ótimo servo. Meu irmão, se você tem dinheiro e você é senhor sobre ele, meu irmão, Deus lhe abençoe e é uma benção. Você serve ao Senhor, você serve a sua vida, a sua família, você serve ao próximo, você serve à igreja, é uma bênção. Agora, para você ter o dinheiro como Senhor, meu irmão, você vai se atormentar,
de muitas dores. Né? Então, 6:24 de Mateus, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Né? E em 1 Timóteo, que é o texto, né, que a gente tem em referência, ele vai dizer, né, mas os que querem ser ricos, ou seja, esse desejo já manifesta um engodo que o próprio Tiago diz, quando ele vai falar sobre o pecado. Ele diz, o homem peca quando é atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Então, esse querer aqui, esse querer ser rico aqui, já denota, né, já deixa claro que a pessoa já está embaraçada, né? Ela já está... A intenção dele verdadeira Isso. Ela já está tomada daquele sentimento. Aí diz, os que querem ser ricos, 1 Timóteo 6, 9 e 10, né? Caem em tentação, olha aí, tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, veja a quantidade de coisa que, quando a gente é escravo dessa questão da riqueza, da busca pela riqueza, do amar o dinheiro, ele vai falar sobre tentações, sobre laços, sobre concupiscências loucas e nocivas, né, que submergem os homens na perdição e na ruína. E aí ele emenda com essa passagem, né, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, acho que, se eu fosse responder, eu diria que é porque, biblicamente, né, a única coisa que você vai encontrar o próprio Jesus dizer que poderia ter uma posição de senhor na vida de alguém, é exatamente, você não pode servir a dois senhores. O senhor que ele usa lá como exemplo, né, é exatamente o dinheiro, né, Mamon, as riquezas, né, é esse conjunto de coisas que Tiago... que Paulo a Timóteo descreve tão bem, né? Ele usa justamente isso aí naquele contexto que você estava falando, né? Não junteis tesouros na terra. Isso, exatamente. Pastor, eu escuto muita frase de efeitos na internet sobre essa questão de dinheiro. E teve uma que eu escutei, não sei se foi Charles Spurgeon que disse, que eu achei assim, eu não concordei, que eu achei muito pesada. Que ele falou assim, quando Deus quer castigar um homem, ele o enriquece. Eu não entendi o que o autor quis falar sobre isso, né? A minha mente não abriu na hora, e até agora estou tentando entender, mas aquilo que você estava falando aí, a minha mente foi abrindo, né? Nessa questão da riqueza, quando Deus quer castigar um homem, ele o enriquece, né? Eu fiquei pensando nessa frase, e até agora eu não consegui compreender ela. O senhor, assim, compreende essa frase? Eu acho que ele quis falar. Eu acho que esse texto aqui que a gente leu, né, eu acho que ele traz luz um pouco sobre isso, né? Porque, por exemplo, o que ele vai falar aqui? Ele está falando que, né, na verdade, ele tá se referindo a alguém a quem o Senhor quer castigar. Então, subtende-se, né, que alguém que está naquela condição de ter o dinheiro, a riqueza como Senhor. Sim. Entendi. Entendeu? Então, o que o texto diz aqui, tentação, laço, concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, acho que esse versículo aqui, eu acho que encaixa, né? E tem um conselho que Paulo dá aqui para Timóteo, né, que também é outro cuidado que a gente tem que ter na igreja, em relação à questão das pessoas, dos ricos, às vezes por exemplo, está chegando um ano de eleição, a questão da política, né? Às vezes tem pessoas que acabam tendo ali um certo preconceito, né? Tratam mal político, ou às vezes uma pessoa que tem uma condição melhor, né? E a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, aquelas pessoas também são alvo do amor de Deus. Você vai ver Jesus olhando para o jovem rico, amando ele, fazendo, apesar o Senhor do coração dele era as riquezas, mas Jesus foi e mostrou que ele também desejaria salvar, e como ele se refere a Zaqueu, né? Quando Zaqueu é alcançado, transformado, né? Ele diz, porque eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Pobre, rico, independente da classe social, independente do lugar que mora. E quando Paulo escreve a Timóteo, ainda no capítulo 6, no verso 17, ele diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo,
que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Futuro aqui, referente à vida eterna, né? Para que possam se apoderar da vida eterna. Então, você tem uma orientação bíblica que a riqueza na vida de uma pessoa, ela tem um propósito. Quando a pessoa é senhor sobre ela. E o propósito está aqui. Paulo está dizendo para Timóteo, orienta que eles não coloquem confiança na riqueza, mas que eles entendam que aquela prosperidade, entendeu? Ela tem um propósito. E o propósito é que aquele recurso seja usado para a glória de Deus. Para benefício seu, da sua família, mas para servir ao próximo, para servir à igreja, para servir à comunidade, sabe? Para servir ao necessitado, para servir ao órfão, à viúva, como a gente vê na palavra, tá certo? Então isso é muito claro. Eu acho que essa frase do Spurgeon, talvez pegando ela assim solta, realmente ela pareça muito forte. Mas olhando para esse versículo aqui, né, você vê que, rapaz, é uma punição dura. E a gente vê quantas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, né? E aí, quando às vezes adoece, às vezes perde a saúde, e aí quando pensa ali, não, vou começar a gastar, vou começar a usufruir, aí não consegue mais porque contraiu uma enfermidade, porque pegou ali algum problema de transtorno de ansiedade, que infelizmente é uma coisa que está muito comum hoje, né? A gente tem visto muitos casos, e enfim, eu acho que realmente falando em castigo, né? É uma coisa bem pesada você se tornar escravo da riqueza, né? Pastor Lano, ainda falando sobre essa questão da educação financeira, certo? Tem uma frase que eu já ouvi muito, né? Eu vendo esse pessoal aí que fala sobre finanças, né? E eu acho interessante e válido, né? Que ele diz assim, o importante não está ligado a quanto você ganha, e sim a quanto você gasta. Uma vez eu vi uma imagem, não era um meme, né? Mas era uma imagem bem ilustrativa, falando a respeito de botaram duas pessoas, né? João e Maria. João ganhava R$2.000, só que ele gastava R$2.500 por mês. Só que Maria, ela ganhava só R$1.000, mas ela tinha um valor de gasto de 800. No final do mês, João tinha um prejuízo de 500 e Maria tinha um lucro de 200. Ou seja, não importou ele ganhar mais, ele saiu no prejuízo e a Maria, mesmo ganhando menos, ela conseguia ter um valorzinho para ela guardar. Quando eu vi isso, eu me lembrei de uma frase que eu vi alguns anos atrás, que fala entre a diferença do rico e o próspero, né? Que o rico é aquele que consegue o dinheiro, né, de alguma forma, ou então ele herda esse dinheiro, e ele fica lá naquela riqueza dele. E o próspero, ele consegue gerar mais riqueza. E eu queria falar sobre isso com o senhor, né? Como é que o senhor identifica essa diferença também entre o rico e o próspero? Bom, quando a gente fala sobre essa questão de riqueza e prosperidade, eu acho que é importante destacar a perspectiva, né? Porque além dessa questão que você pontuou muito bem, né? Por exemplo, às vezes a pessoa anda ali num carrão, por exemplo, né? E você está vendo ali o que ela está gastando, você não está vendo o que ela tem, em termos de patrimônio, de riqueza, pensando nessa perspectiva mais secular, dentro da linha que você estava falando. Sim. Né? Então, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Isso é um princípio importante, que a gente já tinha conversado até anteriormente. Então, assim, eu acho que, primeiro é bom a gente diferenciar a perspectiva, vamos dizer assim, cristã, sobre a questão de riqueza e prosperidade, da visão mais secular, apesar de serem parecidas em alguns aspectos, né? Por exemplo, Paulo vai chegar a dizer que a gente está aqui muitas vezes como pobres, mas enriquecendo a muitos, né? Você vai encontrar na palavra do Senhor princípios, né? Valores, riquezas que não existem, valores terrenos capazes de suplantar. Então, por isso que eu estou falando dessa perspectiva, né? É aquela coisa de você é rico da graça de Deus, rico do favor de Deus, tá certo? Então, nessa perspectiva que eu estou falando que é importante distinguir. Voltando à questão mais prática, né? Riqueza em geral é aquilo que você consegue acumular ou por esforço próprio, por organização,
né? Ou porque você herdou, né? Ou porque você tem, isso em economia a gente chama de dotação inicial, né? Você tinha ali uma dotação, recebeu do seu pai, do seu avô, de família, enfim. Então você tem ali uma dotação inicial diferenciada, então você, né, é rico, né, nessa perspectiva. A prosperidade tem mais a ver com a questão das etapas da vida, das empreitadas da vida. Você vai empreender em alguma coisa. A gente diz, ó, e você prosperou, ou seja, deu certo aquilo que você está fazendo, aquilo que você fez. Então, são dois conceitos que estão ali próximos, né, que andam juntos, né, mas como você explicou realmente, de fato a prosperidade tem mais a ver com essa sequência de resultados, né, do que a própria riqueza, que pode ser simplesmente o seguinte: uma pessoa nunca fez nada na vida, mas é rica. É rica por quê? Porque pegou uma dotação inicial avantajada e não porque construiu ou porque prosperou no empreendimento, né, numa ideia que teve, tá certo? Só que assim, voltando para a perspectiva bíblica, né, a prosperidade bíblica eu definiria como piedade com contentamento. Porque 1 Timóteo 6-8, né, Paulo vai dizer: mas grande é o ganho da piedade com contentamento, né? Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. É aquela coisa, né? Não é você ter tudo, mas assim, não sentir falta de nada, né? Por quê? Porque você está vivendo debaixo de contentamento. Você vai ver Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores, né? Então você vai ter a orientação bíblica de que o favor de Deus vai nos fazer prosperar, vai nos ajudar, né, a obter conquistas nessa área financeira, nessa área de propriedades, de bens, enfim, de ativos, mas não vai acrescentar dores. Quer dizer, não vai ser aquela coisa que você vai, como o Tiago falou, né, anteriormente, a questão de você ser punido a partir de uma serventia, né, a riqueza, tá certo? E eu gosto do Salmo 128 porque ele diz assim: é assim que vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim como uma família. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Nos nossos tempos, na pós-modernidade, uma das maiores prosperidades que alguém pode ter, né? Isso antigamente era muito comum, mas hoje a gente precisa falar isso, né? E destacar, e quem não atentar para isso vai descobrir da pior forma possível quando a idade chegar, quando o tempo passar, né? Que uma das coisas mais preciosas que nós temos é uma família. O Salmo 128 diz isso: feliz é o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, porque comerá do trabalho das suas mãos, será feliz, será bem sucedido, será próspero. A tua esposa será como uma videira frutífera ao redor da tua casa, teus filhos como as plantas da oliveira. E aí ele diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a prosperidade, à luz da Escritura, tem a ver com esses aspectos, né? Usando a linguagem de Jesus, é a chamada vida abundante, né? É você não depender da circunstância, seja ela qual for, financeira, né, emocional, para você tá bem. Então tem esses aspectos aí que eu acho que é importante diferenciar. Mas na perspectiva bíblica, né, eu acho que o conceito de prosperidade, de riqueza, ele transcende um pouco, aliás, muito, né, essas questões de simplesmente da conta bancária, da quantidade de recurso, né, que você acumulou, ou que você tem. Apesar de que, claro, na perspectiva secular, as pessoas entendem isso de outra forma, né, mas com o mesmo foco, que o foco é conseguir bens, coisas e tudo mais, quando, na verdade, a gente tem outra orientação na Bíblia. Eu estou falando isso aí porque, exatamente porque nós falamos na pergunta anterior sobre a questão das tentações, dos engodos. Então, às vezes, nesse processo, Flávio, a pessoa pode acabar sendo, né, escravizada, né, e ele realmente, a riqueza, o dinheiro, ele acaba sendo um péssimo senhor. Um péssimo senhor, um péssimo... algo que realmente destrói, escraviza a vida da pessoa e acaba sendo um processo dolorido. Mas assim, pastor, então, o cristão não deve prosperar, não, pelo contrário, entendeu?
Eu acabei de ler aqui vários textos em que a Bíblia indica isso, recomenda isso, temos promessas de Deus para isso. O que a gente não pode é simplesmente pensar e enxergar isso apenas na perspectiva secular. A gente tem que entender que a riqueza, o dinheiro, eles têm um propósito. Entendeu? Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz com um propósito. Então, se o Senhor tem lhe abençoado, se o Senhor tem lhe feito prosperar, sabe? Entenda que aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, Ele entende primeiro que você vai cuidar, que você vai ser um bom mordomo e que você também vai ser um instrumento de Deus, né? Como eu já falei aqui antes, para servir a igreja, servir ao necessitado, o órfão e a viúva, enfim, aquilo que a Bíblia diz, que a gente também precisa andar em generosidade, né? Pastor, a questão do... Acho que foi Asaf, Salmo 71, acho, quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios. A gente prega muito na igreja sobre princípios bíblicos, né? Que o dízimo protege, que as primícias faz Deus multiplicar. E quando a gente olha justamente como o salmista olhou para a vida dos ímpios, a gente vê eles prosperando, mesmo eles não cumprindo esses princípios bíblicos que é pregado dentro da igreja. E por que eles prosperam e alguns cristãos não? Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa pergunta é muito bacana, é muito interessante, a ponto de ter colocado, né, assim, o Asaf que escreveu aquele salmo, você vê que realmente ele ficou ali em parafuso, né? Por uma questão, né, um grande levita da história dos hebreus. E é uma pergunta interessante, né, você pensar nisso. Então, eu acho que para a gente responder isso, a gente tem que caracterizar duas questões, né? A primeira delas é o que para nós é riqueza e prosperidade, né? Que é exatamente o que acontece com Asaf no salmo, né? Deus, ele vai mostrar que o Senhor mostrou a ele, né, o que aconteceria com ele e o que aconteceria com aqueles que viviam alheios à vontade de Deus e tudo mais. Que é essa perspectiva que eu acabei de falar. E a outra, pessoal, é o que a gente chama de, teologicamente, de graça comum. Né? Existem princípios, pessoal, que Deus não muda, tá certo? Um dos elementos do caráter de Deus, da natureza de Deus, é a sua justiça. Deus, ele não tem porque esse aqui é meu filho e esse aqui não é meu filho, mas esse aqui que é meu filho, ele não tem organização, ele não trabalha, ele não é fiel, ele não aplica princípios básicos de cuidados nessa área, e esse camarada aqui quer nem saber de Deus, né? Acorda cedo, né? Se esforça, procura se organizar, procura ler, procura se preparar para os desafios, né? Da vida. Não tem como dar outro resultado. Por quê? Porque Deus não muda. Isso nós, como cristãos, nós deveríamos glorificar a Deus por isso. Porque isso é o caráter de Deus. Deus não é como a gente. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem esse negócio de o fulano aqui é os querer de Jesus. Não tem esse negócio, não. Né? Então, assim, tem princípios. Você quer prosperar, pastor, eu quero prosperar, o que é que eu tenho que fazer? Né? Tem princípios que são inegociáveis. Por exemplo, a primeira coisa que eu diria, né, você quer prosperar, desenvolva algo que é parte do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Né? Um princípio de honra. Honrar a Deus e honrar a sua família. Né? Tem gente que não distingue aquele que é o autor de todas as coisas. A gente está aqui, está com saúde, está respirando, né? Está bem. Por quê? Porque o Senhor nos condiciona. A gente não está fazendo esforço aqui para respirar. A gente não está fazendo força aqui para o nosso coração. O que é isso? Isso é prosperidade. Né? Isso aqui é favor de Deus. Né? Então, assim, princípio de honrar a Deus. E outro princípio, gente, é a família. Sabe, tem gente que ganha, e o que ganha, o camarada coloca fora de casa. Sabe, meu irmão, você vai viver, como diz aqui no Ceará, na sola. Sabe por quê? Porque você está quebrando um princípio. Você não pode derramar pelas calçadas, como diz o texto de Provérbios, aquilo que o Senhor tem na banda. Você deve usar para servir a sua família primeiramente. Né? Então, esse é o primeiro princípio, fidelidade. Segundo, trabalho, meu irmão. Sabe? Trabalho, tem que correr atrás, tem que, né, que se mover, tem que buscar. Essa questão que eu falei anteriormente, eu vou falar novamente agora.
abra a sua visão espiritual sobre a ideia de providência de Deus, sabe? Não pense que a providência é uma coisa pontual, instantânea, não. Muitas vezes o Senhor vai mandar providências, e a providência vai ser um empreendimento, vai ser uma ideia, vai ser uma oportunidade de negócios, né? Vai ser uma oportunidade de empreender que Deus vai colocar na sua vida, vai ser uma porta que Deus vai fechar. Por quê? Porque você está acomodado, né? Você está debaixo de uma tenda e Deus quer te tirar debaixo dessa tenda e lhe colocar diante de um horizonte que você não vai conseguir medir. Aí o que é que Deus vai fazer? Para você poder sair, ficar na condição de entrar no que Deus tem para a sua vida, Ele tem que fechar essa porta. Né? Então, assim, não chore, não se lamente, né? Continue vivendo o princípio da fidelidade e correndo atrás, que você vai ver a providência de Deus na sua vida. E o terceiro princípio, para a gente não falar demais, pode falar mais aqui, mas o terceiro é organização. Gente, finanças é isso daqui, sabe? É isso daqui, é fidelidade a Deus, a família, trabalho e organização. Eu lembro quando eu e a minha esposa, a gente namorava e a gente estava pensando em casar, eu brincava muito com ela, né? A gente, filha, é o seguinte, a gente vai... você quer uma festa pomposa ou comprar um lugarzinho para a gente morar, né? E ela disse, não, meu filho, é melhor a gente comprar um lugarzinho e tal para a gente morar e tal. E quando a gente namorava, muitas vezes, alguns colegas na mocidade, na igreja, às vezes, final de semana, para comer aquele camarão, para comer não sei o quê. E a gente comia uma pipoquinha, assistia um cinema em casa. Né? Alugava ali um DVD, na época do DVD, é o novo, né? Alugava ali um DVD, fazia uma pipoca, entendeu? Tomava ali um refrigerante, né? Mas quando a gente casou com organização, né? Com fidelidade, né? Com compromisso e com renúncia. Gente, quando você não tem uma dotação inicial, como eu falei anteriormente, quando você não é rico de berço, como diz o outro, né? Quando você não tem uma dotação, você só consegue as coisas com renúncia. Tá certo? Então, assim, não adianta a gente ficar se lamentando e olhando. Pelo contrário, gente, tem princípios. E o nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele trabalha com princípios. E os princípios de Deus são imutáveis. Tá certo? O quintal, ou a chuva que cai no quintal do descrente, cai no quintal do crente. Tá certo? Então, a maneira que a gente vai se portar diante das oportunidades de Deus é que vai definir o caminho que a gente vai trilhar. Provérbios 24, 33 e 34 tem uma mensagem muito forte. Vai dizer assim, ó, um pouco de sono aqui, adormecendo um pouco, cruzando as mãos outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Um princípio. Né? Gálatas 6 e 7 descreve também esse princípio, diz, não erreis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, quer dizer, são princípios, né? Então, além da perspectiva de Asaf, né, da perspectiva para além dessa vida, né, a gente tem que viver realmente nessa perspectiva da eternidade, que foi o que abriu a visão espiritual de Asaf, quando ele escreve o Salmo. Na perspectiva mais prática, tá certo? Essa questão da prosperidade, ela envolve princípios. Princípios que são imutáveis. Se você colocar em prática na sua vida, entendeu? Você vai colher, você vai prosperar, você vai avançar, né? Se você não colocar, tudo bem, não tem problema, tá certo? Mas depois não vá, né, dizer que foi o devorador, não vá dizer que foi... Não. Pulgão agora. O cão, Pulgão. Entendeu? Não vá, cara, não vá porque Deus ele trabalha assim e a gente precisa ser... inteligente, entender, né, os planos do Senhor e agir de tal forma, mas a prosperidade é isso. E eu creio, né, que é propósito do Senhor. Claro que o Senhor faz o que Ele quer, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece as nossas limitações em algumas áreas. Então, eu entendo, né, que aquilo que o Senhor tem para me dar, né, Ele vai me dar, desde que eu me coloque na condição para receber, tá certo? E, claro, tem coisas que eu posso querer, entendeu? Mas eu reconheço o quão humano eu sou, o quão limitado eu sou, que talvez seja o que eu queira e que o Senhor não queira me dar. O que é que eu tenho que fazer? Agradecer a Deus pelo livramento. Porque Deus vê coisas que eu não vejo, Deus sabe de coisas que eu não sei, e Deus está enxergando situações que eu não enxergo. Sabe? Então a gente se frustra porque muitas vezes a gente está se comportando como aquele menino birrento do mercantil, né? Que pede ali um doce,
Às vezes o pai não pode, ou até pode estar querendo ensinar, o menino se joga no chão, joga as pernas para cima, né? E faz aquela cena. Mas eu acho que seria isso. Por duas razões. Primeiro, pela visão espiritual, que aconteceu com o Asaf, e no outro aspecto, eu acho que princípios. E Deus, ele tem esse negócio, o cara não é crente, o cara não acredita em Deus, é ateu, né? Mas vive debaixo de princípios, é um cara que o que ele ganha, ele coloca dentro de casa, né? Ele coloca na família, ele não vive na prostituição, gastando com, né, estourando com coisas, com essas coisas da vida, tá certo? Como o filho pródigo fez, né? Torrou tudo e tal, né? Então, ele está seguindo princípios. O que é que vai acontecer? O que o Eterno estabeleceu, entendeu? Vai prosperar. Por quê? Porque é princípio. Aquela questão também, pastor, o sol é para todos, né? Isso. Tem uns que não querem encarar o sol, quer ficar em casa, né? Perfeito, é isso né? mesmo. Às vezes o ímpio está ali encarando o sol, está suando, está prosperando, porque ele está encarando o sol. Enquanto alguns, né, tá dentro de casa, não quer encarar esse sol, né? Não quer suar. Perfeito. Aí não acaba prosperando de forma alguma. É isso mesmo. Vive os princípios, né? E acaba colocando no final Deus como culpado, né? Exatamente. Gente, eu quero agradecer aqui, a gente está fazendo a live, pastor, no Instagram, certo? Valeu, galera. Deus abençoe. Felipe Correia, que entrou, a Giovana, a Carla, o Márcio, o Mardônio, o Paulinho. Tem um Elano Monteiro aqui na live. Aí, rapaz. Tem a Gleice, o Julian, muita gente, o Marcelo. Deixa eu ver mais aqui, Laísa, Tamires. A Daniele Façanha está na live com a gente. Pastora Érica, minha pastora, um abraço. O Bruno Souza, Bruno Galdino, meu amigo Delânio. Vamos lá, Andréa Costa, Rafael, Sara, Noélia. Gente, o nosso tema hoje, certo? É Bíblia e Finanças. Se você quiser também participar, certo? Você manda aqui a pergunta no chat que eu faço ao pastor Elano. E compartilha aí. Essa live aí com o número máximo de pessoas que você puder. Aqui a gente está aprendendo muito. Eu, particularmente, estou aprendendo demais com o pastor Elano. E, se quiser participar, não se esqueça, viu? Escreve aí no chat que eu faço a sua pergunta para o pastor Elano. Pastor, tem um versículo em Romanos 13, 7 e 8, que diz assim, ó. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Aí a pergunta, em cima desse versículo que eu gostaria de fazer para o senhor, é qual a visão do senhor a respeito de pessoas que fogem dos seus compromissos financeiros e até tentam burlar de alguma forma o sistema para fugir de seus compromissos, como, por exemplo, empresários que estão em situações difíceis e declaram falência para não pagar impostos. Essa pergunta é muito interessante e antes de responder, tá certo? Eu queria destacar aqui algumas situações, né? Por exemplo, a gente sabe que muitas vezes a questão da carga tributária, né? Muitas vezes sufoca, né, o trabalhador, o empreendedor, né? E que muitas vezes ele enfrenta ali situações muito difíceis, tá certo? Mas a gente tem essa realidade no nosso país por opção nossa. Né? Pelo tipo de gestão pública que nós optamos, pelos políticos que nós elegemos, né? Por essa busca desse, entre aspas, né, desse estado de bem-estar social, né? E isso acaba, esse discurso acaba incorrendo no custo. É importante nós, numa visão cristã, pessoal, nunca esquecer de quando o povo de Israel quis um rei. Né? Você vai ver lá 1 Samuel, capítulo 8, acho que eu vou até abrir aqui. Eu não anotei aqui, mas aí isso aqui me veio aqui à mente. Quando aconteceu essa situação, o povo de Israel pediu, né, um rei e tudo mais, e aí teve toda aquela situação. A nação tinha, também queria, né? Também. Entendeu? Queria imitar aquilo que o Senhor fala, pessoal, para o povo dele sobre isso, é extraordinário. Eu estou dizendo isso aqui para a gente ter uma perspectiva, né? Então, quando a gente pensa assim, isso eu não vou entrar aqui na resposta ainda, eu estou só dizendo que, sim. Naturalmente, a minha resposta vai ser aquilo que a Bíblia recomenda, a questão da sujeição às autoridades, tá certo? Mas, assim, a autoridade está abusando da tributação, é responsabilidade nossa. Porque nós temos optado, né, por eleger autoridades que têm essa visão de não aliviar na carga tributária,
Né? Por exemplo, quando a gente fala no Brasil, principalmente a tributação indireta, um imposto ali sobre um arroz, um feijão, você pegar a pessoa que tem muito dinheiro, ela paga o mesmo imposto que a pessoa que é assalariada. Tá certo? Né? Tem se discutido muito questão de imposto aí sobre grandes fortunas. Grandes fortunas. Eu, pessoalmente, né, por minha formação, eu sou contra esse tipo de imposto, né, porque você acaba afugentando pessoas que geram riqueza no país, porque quem tem a capacidade de gerar riqueza tem a capacidade de sair do país. Você não me quer aqui não? Beleza, eu vou gerar emprego em outro país, eu vou gerar riqueza em outro lugar, né? Então tem uma discussão, claro, sobre isso, uma questão de discussão mais do ponto de vista político, que eu não queria entrar, mas eu só queria deixar claro, nesse texto aqui, pessoal, isso é o Senhor falando com Samuel. Samuel, não tem problema não. O pessoal quer um rei, o pessoal quer um Estado, né, para cuidar deles, né, um gestor, uma autoridade. Beleza, ele vai ter, mas tu vai dizer isso aí pro povo. Aí o capítulo 8 de 1 Samuel, né, disse o Senhor a Samuel, verso 7. Né? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia que eu tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Tá certo? Avançar aqui. Verso 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que haverá de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará nos seus carros, utilizará ele como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, os porá por chefe de 1000, chefe de 50, para lavarem a sua lavoura, fazerem a sua cega, fabricarem suas armas de guerra e os apetrechos dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, ou seja, aquela turma mais ligada aos amigos do rei, né? Os amigos do rei. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais, aos seus servos, também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços, e vossos jumentos tomará, os empregará em seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei que vocês escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Tá certo? O Senhor está advertindo aqui, irmãos, ao povo de Israel, se vocês querem, não, beleza. Mas assim, vocês se preparem para sustentar um Estado. Entendeu? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu preciso fazer essa consideração. Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu sei que muitas vezes, né, a tributação excessiva estrangula, né, a vida de muitos trabalhadores, mas eu acredito que a única forma da gente mudar isso, né, é a gente começar a se interessar mais por economia, né, por uma visão, né, de economia, por uma questão de política, porque se a gente não se interessar, se a gente não se envolver, não, mesmo que não seja diretamente, né, mas nessa perspectiva, vai acontecer tudo isso aqui. E depois o Senhor ainda diz assim, ó, vocês vão orar. Já estava avisando, vocês vão clamar lá na frente. Vocês vão clamar porque vocês vão ficar sufocados para sustentar tudo isso, mas já foi vocês escolheram. Voltando para a pergunta, o Flávio me perguntou qual é minha visão a respeito de pessoas que fogem dos seus compromissos financeiros, às vezes com o Estado. Né, que muitas vezes, às vezes a pessoa faz de má fé, mas às vezes o cara quer pagar um imposto, só que ele não pode. Porque ou ele compra o almoço, ou... Né, aí a gente chega nessa situação, mas a Bíblia, pastor, gente, orienta a sujeição às autoridades. Mateus 22, do 17 ao 21, você vai ver ali, né, Jesus argumentando sobre essa questão da licitude de pagar imposto. Ele é muito claro, ele diz, ó, diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a malícia dele, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhes apresentaram o dinheiro, e ele disse, de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram, de César. Então ele disse, dai ao César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você vai ver isso também em Lucas capítulo 20. Romanos 13, 1, né, Paulo dá uma recomendação explícita, né, no contexto ali do império e tudo mais, de que toda alma deveria estar sujeita às autoridades superiores. Então, nós como cristãos, né, a gente não pode ter uma visão anárquica, né, de
de rebelião contra o Estado, exceto, né, em situações que sejam claramente contra o exercício da nossa fé, né? Que é aquela coisa que você vai ver quando a igreja começou a ser perseguida, lá em Atos dos Apóstolos, né? Você vai ver a posição dos apóstolos quando se reportam, né? Melhor você, o que é que convém mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, em algumas questões, você tem uma situação muito específica, né? E você vai ver Jesus fazendo um milagre, né? Lá em Mateus capítulo 17, para poder pagar um imposto. Chegou lá, o Pedro estava devendo. Aí, rapaz, o Pedro perguntava para Pedro, o mestre paga imposto? Paga, ele paga sim. Aí, senhor, quando ele chegou lá dentro, né, não sei se Jesus escutou a conversa, né, humanamente falando, ou se Pedro conversou longe, ele como Deus sabia do que se tratava. Disse, Pedro, rapaz, a gente paga sim, vai lá, pega um peixe. Você paga lá para mim e paga por ti, né? Então, assim, a recomendação bíblica, pessoal, é de sujeição às autoridades, tá certo? O pastor tem estado muito difícil, né? O melhor é sujeite-se às autoridades, né? E exerça a sua cidadania, né? Procure estudar sobre economia, né? Sobre a economia política, né? Sobre a visão econômica que pode lhe fornecer uma situação em que você possa gozar mais do fruto do seu trabalho. A gente, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Infelizmente, a gente não tem isso, não se traduz de forma tão clara, né, em benfeitorias, em termos de saúde, de educação, né, de segurança pública. Né? Então, assim, eu não falo isso, claro, criticando. Estou falando que nós, como cristãos, nós temos que ter essa posição de sujeição às autoridades, de honrar com os nossos compromissos, tanto conta para pagar o velho boleto, como imposto. Né? No começo do ano aí, meu amigo, IPTU, IPVA, escola de menino, material, aquela situação, mas não esqueçam, tá certo? Assim como Deus falou para os hebreus, quando quiseram constituir, né, um rei, tá certo? O Senhor fala para nós, veja qual é o posicionamento que você está tomando, porque se você está com a orientação nesse sentido, né, de um Estado que seja muito grande, que seja muito inflado, entendeu? Ele vai se sustentar como? Tirando da gente. Os impostos. Né? Tirando da gente através de impostos, e aí depois a gente não pode reclamar. Depois a gente não pode querer sonegar, dizer, não, Jesus, é porque é demais. Não, a orientação bíblica é que nós devemos pagar impostos, devemos honrar com os nossos compromissos e nos sujeitar às autoridades. Tá certo? O que a gente tem que fazer quando tem excesso é votar, né? É se posicionar, é tomar uma postura diferente nesse sentido. Tem um perfil aqui, pastor, que sempre acompanha a gente, um versículo para a sua vida, e pegando esse gancho, ele perguntou assim, o pastor é liberal politicamente? Rapaz, politicamente não. Na perspectiva, né, política, não. Né? Em relação à economia, assim, eu entendo que essa coisa de você, por exemplo, vamos falar de liberalismo nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é o exemplo maior que a gente tem de liberdade econômica, sim, entendeu? É uma coisa sensacional, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, a situação do Brasil, né? Claro que a gente precisa avançar, mas avançar muito nessa questão de liberdade econômica. Isso é indiscutível, tá certo? Mas um país que, por exemplo, você tem muitas desigualdades de oportunidades, por exemplo, na educação, né? Então, eu acho que o caminho que a gente tem que tirar, isso eu estou falando para o Brasil, do ponto de vista ideológico, sim, é um mundo ideal. É um mundo onde você não tem um Estado ineficiente, inchado, tirando aquilo que é do trabalhador. Né? Tirando a questão, por exemplo, hoje, no Brasil, para você contratar, por exemplo, um funcionário, você tem que pagar dois. Né? Então, quer dizer, é uma situação extremamente perversa. Só um milagre, que nem Jesus. Agora, sim, vamos liberar tudo? Né? No Brasil, na realidade que a gente tem hoje, entendeu? Eu acredito que é importante, né? Infelizmente, a gente não tem tido esse resultado, né? Porque por questões de gestão, enfim, mas a gente precisa resolver, principalmente
a desigualdade de oportunidades. Né? A desigualdade que eu estou falando aqui não é simplesmente a questão monetária, né? Que, claro, é uma desigualdade, você tem indicadores. Eu estou falando da desigualdade principalmente na educação. Você pegar a criança, né, e você mudar a realidade daquela criança. Dar a ela a possibilidade de, no futuro, ela poder caminhar, assim como a educação, né, o investimento que a minha mãe fez, todo o esforço, a cobrança que a minha mãe fez, pôde, de alguma forma, redirecionar o caminho que a minha vida tomou. Isso pode acontecer com a vida de muitas crianças. Então, politicamente, né, eu me definiria como um conservador. Né? Na minha visão econômica, realmente, eu acho que o mundo liberal, né, ele me parece ser o mais... Né, inclusive, o primeiro teorema fundamental do bem-estar em economia diz isso, né, que o equilíbrio competitivo ele é Pareto ótimo, ele gera o melhor resultado para os indivíduos, né? E tem um teorema famoso em economia, que é o teorema da impossibilidade de Arrow, que diz que é impossível você reproduzir racionalidades individuais em racionalidade coletiva. O que é isso? Né? Se você permitir que os agentes ajam concorrencialmente, né, eles vão obter o melhor resultado que eles podem obter, dado o seu esforço, né, dado o seu empenho. Se você quiser, né, maximizar o chamado bem-estar social, né, você só consegue se você prejudicar alguém. Entendeu? E aí se cria, né, na teoria a ideia do ditador benevolente. Né? Na teoria, pessoal, isso é muito bonito, mas na prática não existe ditador benevolente. Por quê? Porque o homem é pecador. Porque o ser humano ele é caído, né? E nós cremos nisso, pregamos isso, e eu não acredito que esse seja um caminho razoável, embora, em se tratando de Brasil, eu acho que, por causa da imensa desigualdade de oportunidades, principalmente na educação, né, eu acho que é importante você ter ali uma atuação, né, infelizmente, ela não tem sido suficiente, vamos dizer assim, né? Poderia melhorar, né? Claro, você pode discutir voucher, você pode discutir... Tem tanta coisa que a gente discute na universidade, né? Mas, assim, como o irmão perguntou aí, meu posicionamento, politicamente, me definiria como conservador. Do ponto de vista econômico, claro, o mundo ideal é um mundo onde os indivíduos são livres, certo? Só que é difícil você falar em indivíduos livres nas múltiplas realidades que a gente tem no Brasil. Sim. Tá certo? Então, eu só queria fazer esse adendo. Eu queria pegar um gancho daquilo que você estava falando antes, pastor, sobre cumprir com as responsabilidades, né, de César o que é de César. Quando Jesus disse, né, que antes de entregar a oferta no altar, ide primeiro se reconciliar com o próximo, levando isso para o lado das dívidas, né, qual a sua interpretação? Tipo, o camarada está devendo. Se ele está devendo a alguém, com certeza aquele que ele está devendo não está em paz com ele. Né? Eu devo, primeiro, quitar as minhas dívidas para ter paz com aquele que eu devo e depois dar a oferta, dar o dízimo. Ou posso quebrar isso? Não, estou dando dívida, dando oferta e depois as dívidas eu quito. Né? Queria saber sua visão sobre isso. Essa parte aí, é interessante, Tiago, levantar isso aí. Porque, né, a gente está vivendo uma época assim, de muita... Aquele negócio que tu estava falando, frase de efeito, né? Assim, eu não prego religião, eu prego Jesus, né? Esse trecho do Sermão da Montanha, é interessante que Jesus ele vai corrigir a exegese dos escribas, dos fariseus. Você vai ver, se você pegar aqui o texto, que é Mateus capítulo 5, né? Ele vai falar lá primeiro sobre a questão do homicídio, né? Você tem um mandamento, não matarás. Aí aquele que cometeu um assassinato, né, vai ser ali sujeito ao tribunal. Aí Jesus vai corrigir, né, a exegese, falando assim, se você odiar, se você nutrir uma ira, se você ofender, né, se você assassino, né? Entendeu? E Jesus já veja que ele traz ali uma ele como o ninguém melhor do que o autor, né, para explicar a exegese, o sentido correto do que estava querendo ser falado. Então ele estava confrontando, né, a interpretação equivocada. Para eles, o assassino era o que matava uma pessoa, né,
completava o ato. No texto, Jesus corrige a exegese dizendo que, né, aquela ira, né, que pode não se tornar um homicídio, né, mas diante do rigor da lei, da forma correta, da interpretação correta da lei, seria, né? Então, nesse texto aqui, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, ele estava explicando que a conduta, né, no texto específico aqui, quando ele diz, se trouxer uma oferta ao altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele está falando nesse contexto, da ira, né, de uma pendência, de um problema com o irmão. Aí ele diz, vai, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Rapaz, a tradição conta que do local onde as pessoas iam para deixar a oferta, né, ou sacrificar, deixava o animal, tinha que voltar ali para a região da galera, pelo menos 3 dias de caminhada para poder resolver, né? Você vê, Jesus ele vai trazer essa questão porque ele estava dizendo o seguinte, ele estava explicando que a conduta é mais importante do que a formalidade do culto. Certo? Uhum. Então, assim, esse ponto que o Tiago colocou, né? Eu estou ofertando, eu sei que tem algo ali com alguém para resolver alguma pendência, alguma situação não resolvida, né? A orientação de Deus né, não adianta a gente executar formalidades cultuais, né, e não viver, né, ter uma conduta que glorifique a Deus. Então, é isso que Jesus estava deixando claro. Ou seja, Deus não vai receber a oferta de cristão que estão com queixas uns com os outros, e vai além, né? Ele não diz que a ira conduz ao homicídio, né? Mas que é uma forma de homicídio, na correção que Jesus vai fazer da interpretação dos fariseus, né? Então, ele traz essa perspectiva, ele leva a visão da lei para um outro patamar. Então, a mensagem aqui meu irmão, mais importante do que o ato religioso que você pratica, né, de deixar oferta, de deixar dízimo, que eu já falei aqui que envolve princípio de honra, que é importante e que glorifica ao Senhor, mas não adianta eu cumprir uma formalidade, eu cumprir um ato, né, de culto, uma formalidade do culto, tá certo? E eu deixar um aspecto que é de vida. Porque o culto cristão, ele é um culto integral. Né? Paulo fala em Romanos capítulo 2 de um sacrifício vivo. Tá certo? O problema do sacrifício vivo, quando você bota ele no altar, ele quer fugir, né? Entendeu? Então, assim, a ideia é essa. A ideia realmente é a gente ter uma conduta que glorifique a Deus. Por quê? Porque se eu não tenho uma conduta que glorifique a Deus, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, em tudo que eu faço, aquilo que eu executo nas minhas atividades religiosas, né? Ou até mesmo nas formalidades de culto que a gente tem, né? A pregação, o dízimo, uma aula de escola dominical, uma evangelização, um trabalho dessa natureza, uma ação social, alguma coisa que a gente faz, perde completamente o sentido, né? Quer dizer, Jesus ele leva essa questão para um outro patamar, né? Então, o ideal, irmãos, pastor, mas eu não tenho condições. Dê uma satisfação, irmão, sabe? Dê uma satisfação, mostre que não era o seu interesse, né? Eu fui uma vez perguntado sobre essa questão de colocar financiamento de veículo em revisional. Uma vez um irmão me perguntou, eu disse, irmão, depende. O irmão perguntou, pastor, é errado? Eu não gosto dessas coisas. O pessoal falou, pastor, é pecado isso? É pecado aquilo. Eu digo, homem, lê a Bíblia, vai orar, pergunta do Espírito Santo, né? Porque às vezes uma coisa que para uma pessoa não vai ter problema nenhum, para outra vai, né? A pessoa vai se sentir ali incomodada por Deus, direcionada por Deus. Eu disse, irmão, eu não gosto de responder esse tipo de pergunta, não, mas já que o irmão perguntou, eu digo, depende. Depende de quê, pastor? Você não assinou um contrato? Você assinou um contrato. No contrato estava lá o valor da parcela. Entendeu? Uma coisa durante esse período, perdeu o emprego, aconteceu um imprevisto, aconteceu uma situação, você quer pagar. Você quer honrar o compromisso. Aí existe esse recurso, que eu nem sei como é que está hoje, na época estava uma explosão, né, de processos, de escritórios de advocacia que ganharam, né, muitas causas dessa natureza, mas tinha gente que saía ia na concessionária, comprava o carro, saía da concessionária e ia para o escritório do advogado para poder entrar com a revisionária, a gente pagar a primeira parcela, né? Então a gente tem que ter isso, por quê? Porque diante de Deus e diante do que a gente está conversando aqui, mais importante do que o ato religioso, do que o que eu faço na igreja, do que o que eu faço para Deus, do que eu apresento no altar,
é a minha conduta, né? Quando eu não tenho uma conduta que glorifique a Deus, aquilo que eu estou fazendo no altar, no serviço cristão, diante do Senhor, por essa perspectiva, né, aparentemente é algo que o Senhor ele rejeita, né? É algo que o Senhor rejeita, é uma coisa muito séria, né? Muito pesada. O próprio profeta Isaías diz, né, no capítulo 58, se eu não me engano, o próprio Deus vai dizer pro povo: eu estou cansado dessas ofertas de vocês, estou enjoado desse jejum de vocês, né, por causa da conduta do povo, fora do templo, né, que era uma conduta totalmente errada, né? Exatamente. Gente, eu quero agradecer a interação de vocês, certo? A Rocilda também entrou, o Iago, o Thiago, o Valdez, a Maria, o Ranier, estava aqui nesse instante, né? Está na live agora, com a gente. Viu? E fizeram uma pergunta aqui, você quer mais para nós, Thiago, ó. Pra que essa cabeça da boneca? Rapaz, olha aí, ó. É só para descontrair o ambiente, né? E o nome dela é Juju, é a mascote do podcast, viu? A mascote. Aqui também e ela tem uma seguidora no Instagram. Foi a pergunta que eu fiz também, assim que eu cheguei. Não é? Foi. Na verdade, eu tinha assistido em um vídeo e aí, rapaz, eu fiquei curioso. O mascote. O Valdez mandou agora uma mensagem aqui: grande pastor Elano, homem de Deus. E, gente, você que tem uma pergunta, certo? Nosso tema hoje é Bíblia e Finanças, e quiser fazer o pastor Elano, pode ficar à vontade, certo? A gente está aqui discorrendo um assunto, está bem interessante e de bastante aprendizado. Pastor, eu vou tocar agora no ponto com o senhor, certo? Algo bem popular, certo? Que é o famoso pão duro, né? Que a gente vê aí as pessoas, tem uns aí que realmente eu conheço alguns, sabe? Que realmente vejo assim, meu Deus do céu, a que ponto? Eu fico pensando até na família. Até que ponto ser econômico demais pode ser prejudicial? Quando acontece o que a Bíblia diz, né? A Bíblia, por exemplo, ela coloca a avareza, né? Esse nível de avareza que você está colocando aí como uma idolatria. Então eu acho que existe o planejamento, a organização, né? Vamos dizer, um casal jovem cristão casou, vamos supor, vou botar aqui o que aconteceu, eu casei com 25 anos, a minha esposa, se eu não me engano, tinha 21, acho que era 21, era 22, por aí. Né? Aí a gente casa e nós temos sonhos. Sim. Aí diz, filho, assim, vamos pensar, vamos colocar no papel, vamos sonhar, vamos orar. Aí qual que é a ideia? Vamos correr aqui atrás de construir algumas coisas, sei lá, até os nossos 40 anos, 45 anos. Depois. Né? Aí o que acontece? Tem gente que faz o contrário. Né? E tem um conceito em economia que a gente também... Eu não gosto muito disso, porque às vezes você acaba usando termo técnico, né? E fica, né? Mas em economia a gente estuda muito sobre modelos que a gente chama de modelos intertemporais. Né? A gente diz assim, os agentes econômicos estão o tempo inteiro tomando decisões entre períodos. Quando é jovem, né? Na maturidade, na velhice. Por exemplo, tem gente que acha que não vai envelhecer. Tem gente que acha que um dia não vai precisar de uma aposentadoria. Não pensa nisso, né? Então, assim, do ponto de vista intertemporal, a gente tem que pensar. Se você pensar nisso, quanto mais cedo você pensar, mais cedo você vai ficar livre. Se você tiver uma visão, não, eu sou jovem, eu vou estourar, vou não sei o que e tal, vai chegar uma época da sua vida que você vai pensar, rapaz, eu queria estar pelo menos com um burrinho aqui amarrado na sombra. Mas você optou por lá atrás, eu vou estourar, não vou planejar, não vou me organizar, tá certo? Então, assim, o velho pão duro, né? Ele se torna um problema quando aquilo ali vira o que a Bíblia diz, né? A avareza, que é idolatria. A Bíblia coloca essa questão dessa, né, coisa assim absurda de você privar, às vezes, a família de coisas básicas. Né? Então, existe realmente isso aí. Eu acho que isso aí é doentio. Né? E, biblicamente, você pode até dizer que é pecado, né? Que a Bíblia atribui, né, qualifica como idolatria, né? Tem gente que gosta de ficar cultuando a conta bancária, olhar e dizer, eu tenho tanto aqui, não sei o quê, né? Fica batendo print. Aí se precisar comprar alguma coisa, né? Se precisar comprar, eu vou comprar uma casa, aí juntou um dinheirinho, né? Aí tem que ficar lá olhando, aí vai precisar dar uma entrada, aí pronto, aí rapou a conta. Aí o cara passa assim um mês todo depressivo, né? O cara não olha que, né, valeu a pena, que aquilo ali, aquela renúncia gerou, né?
um investimento, que ele deu uma entrada, comprou um imóvel, ou fez alguma aplicação financeira, alguma coisa desse tipo. Então, assim, isso é um problema? Mas, assim, na grande maioria das vezes, né, o pão duro, que a gente trata como pão duro, às vezes não é pão duro. Entendeu? Às vezes nós que temos uma visão de gastador demais. Uhum. E aí, para quem tem uma visão de gastador demais, para quem tem uma visão que acha que vai morrer amanhã, entendeu? Aí qualquer planejamentozinho é excesso, tá certo? Mas, biblicamente, esse excesso de mão fechada é chamado de idolatria, né? A avareza que é a idolatria. A Samara mandou aqui, disse que, ó, esse eu boto minha mão no fogo, orgulho do meu tio, Samara Arruda. A minha esposa Abraço, Samara. A minha esposa está na live, ela botou aqui, realmente tem pessoas que têm pena de gastar dinheiro, até com o que é necessário. Isso, aí é o ponto, pronto. Sua esposa tocou em outro ponto interessante. Tem o que eu falei, que é quando vira uma idolatria, e a sua esposa colocou um ponto muito interessante. A gente tem um norte bíblico, qual é a necessidade. Uhum. Você está tirando do pão, por exemplo, você está tirando de coisas que a Bíblia diz, né, que são básicas, né? Não está gastando dinheiro nem com o que é pão. Então aí acaba sendo um excesso, né? É aquilo que Isaías fala, né? Isaías 55:2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Aí eu fiz até uma pergunta, né? O que Isaías estava querendo dizer usando a figura do pão? É sobre gastar com coisas que não é necessário? Né? Até formulei essa pergunta justamente. Você falou. Nesse texto aí, o capítulo 55 de Isaías, né? A figura lá do texto é a figura da graça, né? De Deus, né? Uhum. Né? Ele diz, o pessoal tá gastando dinheiro com o que não é pão. Na figura do pão vivo, que eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Aí disse, vinde, bebei de graça. Ele disse, bebei e comei, tá? É um anúncio da graça. Mas claro, que nada nos impede, e você não está indo contra, né? Como eu falei, o contexto da Bíblia como um todo, que é esse contexto que o Tiago acabou de falar. Quer dizer, de você gastar dinheiro com o que não tem necessidade, né? E isso aí, pessoal, pode desembocar numa vida de falta de contentamento, de murmuração. Aí tem muita gente com problema de ansiedade, com transtorno, entendeu? Quem foi que lhe disse que você tem que trocar de celular todo ano? Quem foi que lhe disse? Tem pessoas que consomem um aparelho do celular que não usa as funcionalidades. Uma coisa é um profissional, né? A pessoa usa, e aí ela usa toda a capacidade técnica do aparelho que, né? Às vezes você vê um celular desse, você não sabe nem mexer em tudo, né? As pessoas compram um iPhone 13 de 10 mil reais só para bater foto. Pronto, perfeito. E botar no Instagram, né? Pronto. Com o aparelho toda... Isso. Aí às vezes você pode comprar, porque tem aparelhos mais baratos, eu não entendo muito, né? Vocês podem talvez até falar melhor do que eu. Mas tem aparelhos, tem linhas que são mais voltadas para esse negócio de câmera, que pode ser bem mais barato, entendeu? Então tem muito esse negócio de status, né? E aí eu acho que encaixa no padrão, né? Que as pessoas estão vivendo, e eu quero me encaixar também nesse então, padrão. Então assim, pessoal, sabe? Ou ser diferente, sabe? Faça como o Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá tocando a buzina, tá todo mundo se prostrando. Não se prostre. Você não precisa trocar de celular todo ano. Você não precisa trocar de celular a cada 2 anos. Você não precisa tocar, não tem necessidade. Não tem necessidade. Então pense intertemporalmente, pense que uma coisa que você está gastando com uma coisa que você não precisa hoje, entendeu? Amanhã você pode ter alguma coisa que você vai precisar e você não vai ter porque você gastou com uma coisa que você não precisava. Tá certo? Eu acho que esse texto aí, ele enquadra bem isso aí. A Aninha mandou aqui um comentário dizendo: contentamento é bíblico e urgente para a melhoria da saúde mental. Isso, perfeito. Pessoal, o nosso podcrente #09 vai ficando por aqui, certo? Eu fico, assim, maravilhado. É óbvio que, por mim, era 10 horas aqui de conversa com o pastor Elano. São muitas dúvidas, dá para a gente entrar em assuntos bastante específicos, mas eu tenho certeza que o conteúdo que foi abordado hoje foi, assim, de grande valia para as nossas vidas. E agora, no final, pastor Elano, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, certo, para o nosso público. Pode ficar à vontade e a casa é sua, pastor. Bom, primeiro agradecer, né, o irmão Flauber, irmão Tiago, um prazer estar aqui com vocês. Eu recebi esse convite, fui conferir, né, fui assistir, né, até onde eu conheci a mascote, né, eu fui acompanhar lá e gostei demais do conteúdo que vocês têm produzido. Que Deus abençoe
a vida de vocês. Eu acho sensacional essas possibilidades, né, que a igreja atual tem vivido. E foi uma honra, né? Foi um prazer muito bom, muito legal a gente poder conversar, né, sobre isso. E para os irmãos que estão nos acompanhando, que vão nos assistir, a palavra do Senhor nos diz assim: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento, sabe? Então, gente, essa área de finanças é uma área muito importante da vida, né? É uma área muito importante da família, né? Tem muita gente vivendo crises terríveis no casamento. Tem muita gente, sabe, que está sendo, vamos dizer assim, não está sendo preparada pelos pais. Você que é pai, você que é mãe, pelo amor de Deus, não crie o seu filho com uma realidade que é fora da realidade de vocês. Não faça isso, porque ele vai sofrer, porque ela vai sofrer, tá certo? Porque a realidade, né, quando ele precisar encarar o mundo, como a gente diz, né, ele vai ter um impacto muito grande. Então, por favor, peça sabedoria a Deus, procure conhecimento, né, procure leia livros sobre finanças, leia a palavra do Senhor, né, leia a palavra do Senhor. Tudo que a gente conversou aqui, eu pouco falei de teoria econômica, né, a gente falou de Bíblia, né, que como eu falei, eu creio que a Bíblia é um livro completo, né, ela vai falar sobre tudo. Então, assim, estude, sabe, se prepare, se capacite, né. E outra dica, né, que eu daria quando a gente pensa, né, vai começar a vida, eu sempre gosto de falar isso, né? Sempre pense de forma intertemporal, né? Se você não é uma pessoa que tem aí uma dotação inicial avantajada, sabe, você só vai construir alguma coisa com renúncia, com organização, com trabalho e principalmente honrando ao Senhor e à sua família. Sabe? Se você não coloca esses princípios em prática na sua vida, sabe, você vai viver em ciclos, né? Gera aqui um como o Thiago falou, né, ao longo do podcast. Vai ali, aí o cara tá angustiado aqui, tá preocupado por causa de conta, aí o cara, você vai relaxar. Vai relaxar como? Vai lá pro shopping e manda ver, entendeu? E aí, lá na frente, então, você vai viver em ciclos, né? Então, assim, se liberte, meu irmão. Deus chamou a gente para ser livre, sabe? E nunca queira ter dívidas como, né, os guardas que vão ali torturar, né? Porque é até terrível você viver debaixo disso. Então, assim, em Deus nós podemos ser livres, sabe? Flua no fruto do Espírito, exercite o domínio próprio. Você não precisa, você não compra, né? Você saiba, sabe? Você é diferente, né? Quando eu me converti, a gente fala, o cristão é diferente. Seja diferente, você não precisa viver como todo mundo. Você não precisa gastar o que todo mundo gasta, entendeu? Vai chegar o tempo na sua vida que você vai poder fazer isso com tranquilidade, sem precisar se enforcar, sem precisar se aperrear, sem precisar se desesperar, tá certo? Você vai fazer no tempo de Deus, no tempo adequado, tá certo? Porque se você inverter as coisas, o que é que vai acontecer? Você vai se endividar enquanto jovem, né? E no momento da sua vida que você vai estar consolidado financeiramente, ao invés de você poupar, né, para a sua maturidade, velhice, tá certo? Ou até mesmo, como diz o texto que nós lemos, para os filhos e os filhos dos filhos, tá certo? O que é que você vai fazer? Você vai precisar poupar para poder pagar o que você endividou quando jovem, tá certo? Então, assim, que Deus abençoe vocês, né? E claro, isso aqui não esgota, né, o assunto, né? Qualifique as dívidas, sabe? Saiba que coisa mais prática, conheça, né, o que você gasta, o que você recebe, qualifique as suas dívidas, né? Se livre de dívida ruim. O que é dívida ruim? É dívida que tem juro pesado, rotativo de cartão, né? Financiamento de carro, né? Mas às vezes, por exemplo, você faz ali uma dívida para comprar um terreno, ou para fazer uma aplicação financeira, ou para botar um negócio, um empreendimento. Isso é a dívida que a gente diz assim, é uma dívida boa. Por quê? Porque é uma dívida que pode gerar ali um retorno para você. No caso do imóvel, pode não ter muito ganho, mas vai lhe proteger da inflação, tá certo? Então tem uma série de dicas que você pode obter em livros. Não dá para você ficar falando aqui dessas coisas, mas um pouco de interesse, né? Na internet você tem muito conteúdo, então busque, sabe, e discipline a sua vida. O segredo é esse, discipline. Não seja escravo. Galera, não seja escravo. Você já foi liberto por Cristo Jesus. Não seja escravo do estilo de vida que está regendo a humanidade. Seja diferente. Uau. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor, obrigado por tudo.
todo o conteúdo, por todo o conhecimento. Gratidão. Foi uma honra, viu? E, gente, muito obrigado por ter participado aqui do nosso Podcrente 09. Hashtag 09. Hashtag 09. Segunda-feira tem live a partir das 21h30 no nosso Instagram, tá bom? E o vídeo também, segunda-feira, no canal, a partir de meio-dia, no canal do Podcrente Oficial, tá bom? Não se esquece, tá bom, de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, você que não está inscrito, de compartilhar esse conteúdo incrível. E muito obrigado, gratidão, pastor Elano, foi uma honra recebê-lo. E esse foi o Podcrente, hashtag 09. Valeu! Valeu, galera! Deus abençoe.